noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão. Feliz Páscoa, que Jesus te abençoe e celebre conosco esta noite a vitória de Jesus na cruz. Vamos celebrar a vida de Jesus com canções. Derrame o seu coração em adoração essa noite.
Boa noite, hosana nas alturas, ou seja, Jesus Cristo seja louvado, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ficamos muito felizes de poder entrar mais uma vez na sua casa, de poder chegar mais um dia ao seu lar e poder celebrar junto com você, com a sua família, onde quer que você esteja, o nome de Jesus. Que alegria poder estar com você essa noite, especialmente você visitante, que acessou hoje os nossos canais de comunicação pela primeira vez e está assistindo uma celebração conosco virtualmente. Logo, logo nós estaremos pessoalmente nesse lugar e contamos também com a sua visita a nós aqui. Que Deus abençoe e que Ele possa falar profundamente a você durante toda a celebração dessa noite. E tem muita coisa que o Senhor quer usar para falar ao seu coração. Nós temos aqui tantas coisas que vão acontecer essa noite, que eu tenho certeza que você sairá desse encontro muito mais abastecido pela fé, fortalecido, animado para passar esses dias difíceis que nós temos vivido, em virtude do isolamento social, em virtude de tantas preocupações que têm se aproximado do nosso coração. Mas nós temos a melhor notícia hoje, não vamos falar de más notícias, a melhor notícia é que Jesus ressuscitou. Então, feliz domingo da ressurreição. Cristo é a nossa Páscoa, então feliz Páscoa em Cristo. É isso que nós desejamos para você, para a sua casa e para todas as famílias que nos acompanham agora através da internet. Que Deus te abençoe. Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter a oportunidade de poder fazer algo especial aqui nesse lugar. Nós vamos fazer a dinâmica da ceia judaica, onde nós estaremos aplicando isso para a nossa Páscoa. Então, já deixa preparado aí os seus elementos, coloque a sua mesinha no centro e não esqueça de mandar para nós as fotos, porque a única forma de a gente interagir com vocês nesse tempo de isolamento são as fotos, as selfies. Então a gente não quer tornar você popular ou fazer você se expor nas redes. Nós só queremos manter essa conectividade, essa proximidade juntos uns com os outros. Então mande a sua foto, nos marque nas redes sociais e traga para nós hoje, através de tudo que você enviou, o seu selfie, no Instagram da igreja, no Facebook ou no todos os canais de comunicação, para a gente poder interagir uns com os outros. Não esqueça também que nós estaremos no chat durante toda a celebração e nós estaremos ali anotando o seu pedido de oração, estaremos interagindo com você. A Maria Fernanda já está posicionada para poder dar as boas-vindas e poder mediar o nosso encontro essa noite. Ela é a nossa voz através das redes sociais, tá bom? Seja muito bem-vindo. E atenção, criançada, já vai se posicionando que daqui a pouquinho vem a tia Jujuba. E ela trouxe hoje um convidado muito especial. E esse convidado veio, já chamou a atenção de todo mundo que estava aqui trabalhando hoje nesse culto online, e eu quero que você conheça ele daqui a pouquinho. Então prepare, criançada, já senta aí na sala, já fica pertinho do computador, porque você vai conhecer daqui a pouquinho o nosso convidado especial. Mas antes, um recadinho especial para os nossos papais, mamães, para os nossos visitantes, para os nossos irmãos que estão acompanhando. Se você quiser e puder contribuir conosco financeiramente durante esse período, você sabe que nós fazemos isso todas as nossas celebrações, tanto na terça como no domingo. Então, falar sobre oferta nesse momento não nos constrange, porque isso é natural para todos nós, fazemos uma vez a semana. Então, se você quer fazer isso conosco, você tem 3 formas. Primeiro, dirigindo-se a uma agência bancária e fazendo depósito nos caixas eletrônicos. Segundo, usando o Internet Banking, onde você pode fazer a transferência rápida, segura e ainda sai nominalmente, para que a gente possa já contabilizar na nossa tesouraria. E você que faz o depósito no banco, você precisa mandar o comprovante para o celular da igreja, tá bom? Para a gente poder colocar isso na contabilidade da nossa tesouraria. E a terceira maneira é que essa semana, das 11 à 1 da tarde, a nossa secretaria, nossa igreja aqui estará aberta para poder receber você exclusivamente que vem para devolver o seu dízimo e sua oferta, tá bom? Então, durante toda a semana, de segunda a sexta, das 11 da manhã até a 1 da tarde, é o período do almoço, nossa secretaria está aberta para poder receber você aqui, para poder fazer a sua oferta, tá bom? Estão aparecendo aí os canais de comunicação, os canais para o seu depósito e a sua participação, e eu quero louvar a Deus e abençoar a sua vida nesse momento que tem ofertado conosco. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer a Ti por cada mão que tem generosamente ofertado para que a Tua obra se sustente ainda nesse período, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor porque essas pessoas têm colocado a semente do Senhor nesse lugar, nessa comunidade, têm confiado de que nós temos administrado esses recursos para a glória do Seu nome. Então, Pai, frutifica essas mãos, prospera essas vidas e traga sobre a Tua igreja a provisão que tantos necessitamos para o Teu trabalho, para a Tua obra e para que a Tua glória seja manifestada entre nós. Abençoe cada mão que oferta, cada coração que entrega, e nós como igreja somos gratos a isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então,
Daqui a pouquinho a gente vai voincar com a tia Jujuba, mas antes disso nós temos uma linda coreografia e quero lembrar você o seguinte: domingo que vem, às 19h30, nós nos reuniremos ao vivo e a cores. Pastor, mas como isso? Já foi liberado para a igreja se reunir? Ainda não. Nós temos uma grande expectativa que isso aconteça em breve, mas nós já estamos dizendo para você que domingo que vem nós nos reuniremos ao vivo e a cores. Fique atento nas redes sociais que nós vamos dizer para você como a gente vai fazer isso, mas vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência que você nunca teve e vai ser fantástico para o nosso coração. Domingo que vem nós vamos nos reunir ao vivo e a cores, então guarde isso no seu coração e fique atento às redes sociais, nos avisaremos como, onde e como realizaremos essa obra extraordinária de nos reunir ao vivo e a cores, mesmo mantendo o isolamento social, tá bom? Vamos ver uma linda coreografia que fala sobre o amor de Deus por você, por mim e por nós. Deus abençoe. Às vezes, Ele nos chama para o secreto. Às vezes, Ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, Ele nos chama para dançar. A sós, com Ele. Talvez no vale da morte. Talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar. E eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. Teu amor por mim. Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não, não. Não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me.
Boa noite, gente! Domingo de alegria, não é verdade? Quem tá feliz aí? Eu quero ouvir um grito agora muito bem alto, hein? Quem tá feliz aí? Eu! Ai, como é bom estar aqui com vocês. Eu esperei tanto por esse momento, porque hoje vai ter um convidado muitíssimo especial. Mas antes, alguém aí sabe o verdadeiro significado da Páscoa? E quando foi a primeira Páscoa? Alguém se lembra? Alguém sabe? Alguém viveu nessa época? Mas eu vou compartilhar isso com vocês. Essa linda história está aqui na Bíblia, em Êxodo 12. Vamos lá então para a nossa maravilhosa e interessante história. Tudo vai começar com um personagem. Quem será esse personagem? Então, esse personagem se chama Moisés. Moisés foi um escolhido de Deus. Moisés era muito obediente, era amigão de Deus, sabia? E houve um tempo que Moisés e o povo hebreu estavam lá no Egito. E sabe qual era o maior problema? Eles estavam servindo lá como escravos. E Moisés clamava muito a Deus para que esse grande povo hebreu fosse liberto dessa escravidão. Mas o faraó era muito bravo. Moisés ia lá junto com seu irmão Arão e falava para o faraó: Faraó, por favor, libere esse povo. Faraó: não, vocês vão continuar aqui, sendo escravos na minha terra. Mas Moisés não se cansava. Ele ia lá de novo. Faraó às vezes deixava, mas depois corria atrás e falava: não, vocês não vão sair daqui não. Mas aí aconteceu algo muito importante. Jesus falou com Moisés e ele deu um recadinho para Moisés. Moisés, você, meu amigo obediente, agora vai fazer o seguinte: vai avisar todos os hebreus para prepararem um jantar, vamos dizer assim. Neste jantar, eles tinham que ter alguns alimentos. Olha só os alimentos. Primeira coisa, eles teriam que ter um pão sem fermento. Aqui o pãozinho. Vamos lá para o próximo alimento. Eram ervas amargas. Mais um alimento era sacrificar um cordeiro e assar a carne deste cordeiro. Mas não podia ser qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro bom, um cordeiro saudável. Sabe o que é um cordeiro? É quase uma ovelhinha. Isso é um cordeiro. Aí, Jesus pediu para Moisés também avisar o povo o seguinte: nesta noite, Moisés, vai ser a noite da libertação. Como será que Jesus ia libertar aquele povo daquela escravidão, daquele momento difícil, daquele momento de opressão, daquele momento muito ruim? Mas vamos ver, a história continua. Moisés avisou o povo e deu mais uma ordem. Vocês vão preparar essa janta, reunir a família e, se for muito alimento, vocês podem convidar os vizinhos e as pessoas que moram por perto e os parentes também. Mas, depois que vocês prepararem a mesa, vocês vão entrar para dentro de suas casas e vão trancar a porta. Bem assim, vai ficar tudo fechadinho. Espera aí, deixa eu dar um jeitinho aqui, que não ficou bem fechado. E outra coisa, eles já estavam, de malas prontas, prontinhos, sandálias calçadas nos pés, porque a viagem em busca da terra prometida iria ser muito longa. Eles já estavam preparados lá dentro das casinhas deles. Na verdade, naquela época eram tendas.
E outra, eles deveriam fazer a seguinte marcação: quem fosse hebreu deveria ter na sua casa a marca de sangue, assim, bem na frente da casa. O sangue daquele cordeiro que foi morto para ser assado deveria ser passado nas casas, assim. Olha só, a casa deveria estar bem marcadinha com o sangue do cordeiro. Pois bem, naquele dia chegou a noite no Egito. A noite chegou naquele lugar. Todo mundo já está, aliás, todo mundo não, né? Os hebreus já estavam guardadinhos, cada um dentro da sua casa, com aquele jantar preparado com muitas pessoas, porque não podia sobrar alimento. Pois bem, tudo trancadinho, o anjo do Senhor desceu sobre aquele lugar e foi passando por cima de cada casa que tinha a marca do sangue do cordeiro. Olha, pessoal, lembrando que o anjo só passou por cima das casas que estavam marcadas. As casas que não estavam marcadas, foram mortos todos os primogênitos, os filhos mais velhos. Olha, Senhor, olha que grande libertação que o Senhor deu. Aquela noite, depois de tudo que aconteceu, o povo hebreu saiu bem rapidinho e o faraó saiu lá e falou: gente, vai todo mundo embora daqui, eu não quero vocês aqui. Vocês trouxeram uma catástrofe, matou todos os primogênitos, como assim? Meu Deus, o faraó mandou eles embora, vão embora, vão embora. O pessoal hebreu pegou em alegria, com aquela sensação de liberdade, com as suas malas, seus filhos, e foram em busca da terra prometida. Ai, grande libertação, pessoal. Já pensou? Jesus fez até o faraó mandar todo mundo embora. Que grande libertação! Aquele povo deve ter ficado muito feliz. Essa foi a primeira Páscoa. Páscoa significa passar por cima, assim como aquele anjo do Senhor passou em cima das casas. Mas e agora? O que a gente vai fazer? A nossa história, eu acho que acabou. Eu vou buscar o convidado. Quem aí está querendo saber qual é o convidado de hoje? Peraí, não sai daí. Eu vou pegar o convidado. Só um pouquinho. Gente, olha o meu convidado. É um coelhinho. Sabe como ele se chama? Floquinho. Olha como ele é bonitinho. Ele é branquinho, tem um olhinho vermelho. Ai, mas o Floquinho é tão fofinho. Mas o Floquinho não veio aqui à toa. O Floquinho veio para uma missão. Eu gosto muito de imaginar, sabe? Eu acho que quando eu imagino as coisas, eu acabo dando vida para alguns objetos, algumas coisas. Eu gosto muito de imaginar. E vocês? Gostam de imaginar? Então agora a gente vai brincar de imaginação. Conforme a gente imaginar, vai acontecer. Não é algo real, é só imaginação, ok? Então, todo mundo pensa aqui comigo que o nosso Floquinho vai ganhar vida, vai falar e vai contar para nós o que ele veio fazer aqui. Então, vamos comigo, pensamento positivo, vamos imaginar. 1, 2, 3. Uau! Que genial isso! Agora posso falar. Gente, funcionou! O Floquinho! Floquinho? Meu Oi? Deus, é você mesmo? Sim, tia Jujuba. Gente, que legal! Floquinho, sabe por que eu te trouxe aqui?
eu acho que você está sendo muito comentado nesses últimos dias, sabe? Todo mundo está falando de você. Todo mundo fala coelho da Páscoa, coelho da Páscoa, coelho da Páscoa. E eu queria saber o que você veio fazer aqui. Até porque não boto ovos, né, titia Jujuba? Verdade. Não sou um confeiteiro, não entendo nada de chocolates. Gosto muito de comer, mas sabe o quê? Verduras e legumes, sabia? Meu Deus, Floquinho, me conta mais sobre você, quero saber mais. Tia Jujuba, Oi. você sabe que eu vim da barriguinha da minha mãe e junto comigo vieram mais 8 irmãozinhos? Hã? Sim, Como assim? sim, minha 8? mamãe é muito fértil, pode ter vários filhotinhos de uma só vez. Meu Deus! Bom, uma coisa importante acho que eu já percebi. Coelho significa fertilidade, né? Porque se sua mãezinha teve 8 filhotinhos, 9 com você, é sinal que ela é muito fértil. Ela dá muita vida. Me lembra também ovo. Na Páscoa, todo mundo fica falando de ovo de Páscoa. Quem bota ovo é a galinha. Eu acho que isso deve significar nova vida. Será, Floquinho? Me fala mais, eu quero saber. Tia Jujuba, os povos antigos celebravam muito a chegada da primavera, pois antes era inverno, frio e cinzento. Assim que a primavera chega, nós, os coelhos, éramos os primeiros a sair das tocas para ver o sol, as flores, as cores. A primavera é tão linda, né? Nossa, é verdade, Floquinho. Mas espera aí, eu posso imaginar mais alguma coisa. Se vocês, coelhos, só saem na primavera e antes disso vem o inverno, quer dizer que os coelhos, eles celebram a alegria, as cores, a vida. E a nossa vida, nossa, é assim, pessoal. No inverno, a nossa vida são dias tristes, cinzentos, quando estamos passando por algum problema. Mas pelo contrário, depois vem a primavera, que é alegria, cores, vida. Ai, que linda a primavera! Assim, é a alegria de Jesus no nosso coração. Floquinho, eu estou entendendo tudo agora, Floquinho. Que legal, tia Jujuba. Você está entendendo, então? Eu agora aprendi o que você significa na Páscoa. É um símbolo da fertilidade, da vida e da alegria também, né, Floquinho? Isso mesmo. Ai, Floquinho, nossa, eu estou muito contente em saber que você fez eu cair na real agora. Ai, ai, ai. Coelhos não botam ovos. Não. Coelhos só simbolizam a fertilidade, a nova vida. E olha, Floquinho, a nova vida é o que nós temos em Cristo. Jesus morreu na cruz por nós e depois ressuscitou, nos trazendo nova vida, nos conectou ao Pai novamente. E para nós cristãos, essa é a verdadeira Páscoa, não é mesmo, Floquinho? Isso mesmo, tia Jujuba. Ai, Floquinho, estou muito contente de você ter vindo aqui participar conosco. Ai, eu também tô. Ai, o Floquinho tá bem gordinho, tá pesado. Pessoal, vocês gostaram do meu amiguinho, do Floquinho? Lembrando que é tudo imaginação. Coelho não fala de verdade. A gente só brincou hoje. Mas e vocês? Entenderam o verdadeiro sentido da Páscoa? É Jesus, o nosso Salvador, que morreu e depois ressuscitou para nos dar vida. Vida eterna. E olha, o meu desejo e o desejo do Floquinho hoje é que você se lembre de
todo o sacrifício de Jesus na cruz, mas principalmente lembre que hoje, agora, nesse momento, Ele está vivo, está aí com você, está aqui comigo e, gente, Ele quer muito estar bem pertinho de nós. Floquinho, ó, chegou a hora de dar tchau. Vamos dar já? tchau? Então tá vamos dar bom. tchau. Ai, tchau, galerinha, tchau. Continue aí louvando ao Senhor. Tchau, tchau. Obrigado por você continuar conosco nessa transmissão. Agora nós vamos cantar uma canção de comunhão. Faz tempo que a gente não se vê na igreja, faz tempo que a gente não tem um momento de cumprimento, de abraço, mas você pode fazer isso agora na sua casa, com a sua família. Abrace seu pai, mãe, filhos, tios, algum amigo que está aí com você, enquanto a gente aqui também está em comunhão. Estamos entre amigos aqui para poder louvar ao Senhor. Amém. Obrigado, Jesus, por esse tempo de comunhão, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o Senhor é o nosso Deus presente em todos os momentos. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, que nos trouxe vida abundante, que nos trouxe uma vida nova, que nos dá esperança de dias melhores por toda a eternidade, porque o Senhor levou sobre si nossas culpas, nossos pecados, e não temos mais o que temer. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E hoje é o dia do amor, é o dia da ressurreição, é o dia do sacrifício. Que nossas vidas venham valer a pena, Senhor, por estarmos juntos a Ti, em nome de Jesus. Coberto com
seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, seu amor perfeito brilhará e todos hão de ver. Oh, Deus é vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Não tenho mais o que temer, eu tenho paz em ti. Jesus morreu naquela cruz para salvar a mim. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. E vivo está em mim. A tumba que o abrigou, vazia agora está. Seu corpo não está mais lá, a morte ele venceu. A morte ele venceu.
ressurreição tem um significado muito especial para nós. O fato de ter acontecido no domingo pela manhã mostra para nós um exemplo e traz um ensinamento maravilhoso. A noite que vai embora contrasta com a manhã que vem se levantando. E é exatamente isso que a ressurreição significa para nós. É a luz que brilha nas trevas. Mas a ressurreição, acontecendo no domingo pela manhã, às vezes perdemos o significado dela no que aconteceu na sexta e no sábado. A sexta-feira é a sexta-feira da crucificação. Nós chamamos de sexta-feira da paixão. E sexta-feira da paixão é a sexta-feira do sofrimento, é a sexta-feira da agonia. Eu fico imaginando o que Jesus deve ter sentido no alto daquele madeiro. Ele deve ter sentido o ódio da religião. Será que ele sofreu apenas a ofensa das pessoas e dos homens? Será que Jesus experimentou somente a dor física, os cravos em suas mãos, o espinho cortando a sua cabeça, sua fronte? O que será que Jesus sentiu naquela cruz do Calvário? Como se não bastasse o seu corpo sendo cortado pelos cravos e os espinhos, também podemos interpretar que Jesus estava sofrendo naquele lugar a dor cortante do pecado de toda a humanidade. Já estava Jesus Cristo sofrendo na cruz, o Filho de Deus, em nosso lugar. E nisso nós podemos entender que Ele compreende as nossas dores, porque nós também temos as nossas sextas-feiras de dor. É óbvio que não tanto como a do Cristo, o Filho amado de Deus e o nosso Salvador, mas também temos os nossos momentos de agonia, também temos que lidar com as ofensas, com as lutas, com as dificuldades, com os sofrimentos da vida. E em tudo isso, o Filho de Deus também passou, também sofreu e também nos ensina. Então, sexta-feira é a sexta-feira da agonia, sexta-feira é a sexta-feira do sofrimento, mas a sexta-feira não para por aí. Tem o sábado, e o sábado vai raiar um novo dia e vai apresentar uma nova situação. Sábado é o dia da angústia. Sábado é o dia da desilusão. Eu fico imaginando o que será que os discípulos sentiam quando caminhavam lentamente em direção àquele túmulo fechado. Aquela pedra selando o túmulo significava que não apenas um cadáver estava sepultado lá dentro, mas junto com aquele homem sepultado estava também os sonhos, as esperanças, as expectativas de um grupo de pessoas que imaginava que a sua história poderia ser diferente. Sábado é o sábado do silêncio sepulcral. Sábado é o sábado da preocupação. Sábado é o dia da pergunta, da penumbra. O que será de nós? O que acontecerá agora? Nós também temos os nossos momentos de sábado. Nós também temos esses momentos de inquietação, de frustração, onde as nossas expectativas parecem ser todas desiludidas. Sábado é o dia que o Senhor também compreende o nosso coração. É o dia do silêncio, é o dia das expectativas. Portanto, a nossa história não apenas se resume na sexta-feira da crucificação, como também no sábado da angústia, aquela sensação de que nada está acontecendo, aquela sensação de silêncio. Mas também a nossa história continua e ela vai chegar ao ápice, que é o domingo pela manhã. E chega o domingo pela manhã. Eu fico imaginando o que será que aqueles discípulos sentiram quando se caminharam para mais uma vez, ou para mais um dia, terem que lidar com a triste realidade do túmulo selado com aquela pedra. Eu fico imaginando o que eles sentiram quando, ao se aproximar do sepulcro, viram aquela pedra removida. Quais foram as sensações que tocaram seus corações? A verdade é que tudo volta ao seu estado natural de sonhos, de expectativas, de esperança, porque o domingo pela manhã é o domingo da esperança. É o domingo que se vê a vitória contra a morte, a vitória contra o pecado, a vitória contra o inferno. A cruz não pôde deter Cristo, o sepulcro não pôde segurá-lo, porque o domingo pela manhã surgiu. Assim como João escreveu no primeiro capítulo do seu livro, do seu Evangelho, ele diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. É exatamente isso que está acontecendo agora. Num dia como esse, o sol raia, o sol se levanta e a escuridão tem que se dissipar. Ela tem que ir embora. Assim, quando Cristo foi levantado daquele túmulo, assim quando Cristo ressurgiu e ressuscitou, também junto com Ele, ressurgiram e ressuscitaram todas as nossas esperanças. Domingo de manhã é o domingo da esperança. É um domingo como esse, um domingo de manhã
com o sol nascendo e se levantando, onde nós podemos relembrar a trajetória do Cristo, Filho de Deus, que esteve nas trevas e na escuridão da sexta-feira. Esteve no silêncio e na frustração do túmulo no sábado, mas ele se levantou, se reergueu e vivo está. E o domingo é o domingo da esperança, para dizer ao seu coração e ao meu coração o que está escrito no Salmo de número 30, versículo de número 5. Diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria sempre virá pela manhã. Sabe por quê? Porque amanhã é a nossa esperança. Amanhã é a luz que brilha, e a luz é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o Deus vitorioso, que venceu as trevas, venceu o mal, venceu a morte e hoje nos dá essa vitória. Jesus Cristo é a nossa esperança. Então, para nós, todo dia é dia de celebrar. Todo dia é domingo. Todo dia é manhã de ressurreição. Hoje é domingo, amanhã será domingo, terça-feira será domingo, e assim será toda a nossa semana e o resto da nossa vida. Porque para nós que cremos em Cristo Jesus, todo dia é domingo, todo dia é dia da ressurreição, todo dia é dia da esperança. E isso é muito importante para você que assiste aí na sua casa, porque nada mais é do que a certeza e a convicção de que a sexta-feira das trevas, a sexta-feira da penumbra, a sexta-feira da escuridão, a sexta-feira dos risos sarcásticos infernais, não pode se sustentar diante da realidade do domingo pela manhã. Também não pode sustentar-se o sábado do silêncio sepulcral, o sábado das frustrações, o sábado das preocupações e das expectativas diminuídas. O sábado também não pode se sustentar e prevalecer diante do domingo que vem. Da mesma maneira como amanhã é profética, nada mais é do que a verdade de que a luz chegando contra as trevas. O entardecer é a luz indo embora, mas o amanhecer é a luz chegando. E quando diz que aquelas mulheres foram pela manhã para embalsamar o corpo de Jesus, bem cedinho, isso nada mais é do que uma reflexão perfeita para o nosso coração, de que amanhã traz consigo o raiar, amanhã traz consigo o brilhar, e amanhã traz consigo o ressuscitar. Ela manda embora as trevas, manda embora a escuridão, ela acaba com a penumbra e dissipa todo tipo de sombra, para mostrar para nós de que amanhã a luz do dia sempre prevalece. E João disse isso: a luz prevalecerá contra as trevas, a luz brilhará contra as trevas. E sabe o que acontece? As trevas não conseguem prevalecer contra ela, as trevas não conseguem se sustentar contra elas. Então Jesus Cristo é a nossa luz, Jesus Cristo é a nossa esperança, e Jesus Cristo é o nosso domingo. Então hoje é dia de celebrar algo que talvez tenha ficado esquecido, celebrar talvez algo que tenha ficado solitário num passado distante, celebrar algo que talvez tenha sofrido com efeito de amnésia, porque isso é uma verdade. Muitos de nós cristãos sofremos com um trauma constante da nossa mentalidade cristã, de tirar os olhos da ressurreição e colocar os olhos no túmulo selado. Temos a tentação constante e contínua de tirar os nossos olhos do brilho da manhã e da ressurreição e voltar os nossos olhos para a dor da sexta-feira. Quantos de vocês que estão ouvindo essa mensagem não têm experimentado constantemente uma dor da alma que não se cura? É a dor da sexta-feira. Quantos de vocês não têm experimentado a dor da traição, do ressentimento, a dor dos sonhos frustrados? Quantos de vocês não têm se mantido no calendário espiritual numa sexta-feira fúnebre, numa sexta-feira tenebrosa? Ou talvez, quantos de vocês não têm se mantido no calendário espiritual num sábado sem expectativas, num sábado cheio de desilusões, de sonhos fracassados, de condições totalmente adversas? Quantos de vocês não têm mantido o coração dentro da expectativa frustrada de um sábado, de um silêncio sepulcral? A grande verdade é que a Páscoa cristã,
Essa celebração que fazemos nesse domingo é, na verdade, a recordação mais vívida de que os nossos olhos, as nossas expectativas, as nossas esperanças não foram alteradas diante do nosso sofrimento, diante da nossa dor, diante das nossas desilusões, porque se Jesus está vivo, com Ele todas as nossas esperanças também vivem, com Ele também todas as nossas lágrimas são enxugadas, com Ele também todos os nossos sonhos são restaurados, porque Cristo é a esperança em nós. Paulo disse em uma de suas cartas: Cristo em vós, a esperança da glória. O fato de Cristo estar vivo, o fato de Cristo residir em nós, é a grande esperança de que a sexta-feira não prevalece, de que o sábado não se sustenta, porque amanhã sempre chega com o domingo de Jesus. Sempre raia a luz e ela prevalece contra as trevas. Portanto, nesse dia eu gostaria de lembrar um texto bíblico muito importante do dia da ressurreição e aplicar com vocês algumas lições básicas e práticas, para que esse dia seja ainda mais especial e renove no seu coração fé, esperança e vitória. Está registrado lá em Lucas capítulo de número 24, o versículo de número 1, e vai aparecer na tela aí do seu dispositivo esse texto agora. Acompanhe comigo a leitura. Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. E encontraram ali removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O domingo de manhã é uma experiência fantástica de redirecionamento dos nossos corações àquilo que realmente importa. Algo muito importante nesse texto, que talvez tenha passado despercebido por anos na sua leitura bíblica, e também na minha, mas lendo esse texto e meditando sobre ele, eu notei algo interessante. Os anjos que ali estão representados naquele momento, e que deixam as mulheres ainda mais apavoradas, diante daquele cenário totalmente inusitado, eles olham e dizem para aquelas mulheres: por quê? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Vocês estão procurando no lugar errado. Por que vocês estão colocando a lupa de vocês no lugar onde vocês não encontrarão nenhum vestígio da grandeza, do poder e da glória desse Senhor? Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Por que vocês estão procurando no lugar errado? E eu gostaria de fazer essa pergunta ao meu coração, e gostaria também de distribuir a você que me assiste nesse momento. Por que temos procurado nos lugares errados aquele que vive em nós? Porque temos procurado a certeza da realização, a certeza da felicidade, a convicção do bem-estar em outros lugares? Por que temos aplicado a nossa alma em ir a lugares fétidos, fúnebres, que simplesmente são cadavéricos, procurar um pouquinho de refrigério para a nossa alma? Porque você e eu, muitas vezes, estamos procurando em lugares inóspitos, sem vida, estéreis, aquele que vive. Quantos de nós não temos procurado em meus relacionamentos um pouco de esperança que apazigue a solidão da alma? Quantos de nós não temos procurado nas finanças um pouco de segurança que traga paz em nosso estar, em nosso ser? Quantos de nós não temos procurado nos recursos políticos, nas condições pessoais, um pouco de estabilidade, um pouco de notoriedade, um pouco de bem-estar das emoções? Por que nós temos procurado entre os mortos aquele que vive?
Eu quero dizer para você nesse dia, eu quero falar ao seu coração esse dia. Um relacionamento é bom, mas ele não tem capacidade de lhe fazer viver. Você que está solteira e preocupada com isso, eu quero dizer, o casamento é bom, mas ele não tem em si as condições de lhe fazer viver. Eu quero dizer para você que dinheiro traz conforto, traz um certo tipo de estabilidade, mas o dinheiro é insuficiente para lhe fazer viver. Eu quero dizer para você que tem sido impedido de buscar os prazeres das baladas, das noitadas, das boates, que também, como as igrejas estão fechadas, eu quero dizer que elas podem trazer um pouco de refrigério, podem trazer uma noite festiva, pode trazer alguns minutos de celebração, mas as noitadas, as baladas, os prazeres mundanos não são capazes de lhe fazer viver. Então eu lhe pergunto novamente, por que procurar entre os mortos aquele que vive? Os anjos perguntaram isso àquelas mulheres, e o Senhor pergunta ao seu e ao meu coração: por que temos procurado em lugares que não podem nos trazer paz, em lugares que não vão resultar em salvação, em lugares que não vão nos trazer alegria? Por que temos procurado vida nesses lugares? E eu pergunto para você, tete a tete, fronte a fronte, eu pergunto: alguns desses lugares trouxeram para você verdadeira estabilidade emocional? Trouxe para você a segurança que você imaginava? Trouxe para você a paz que você buscava? Trouxe para você a realização que você tanto ansiava? Não, não é verdade? Sejamos sinceros, porque nada disso pode nos satisfazer, nada disso pode nos estabilizar, porque nós temos procurado entre os mortos aquele que vive. Só podemos encontrar paz perfeita, alegria perfeita, satisfação completa em Cristo Jesus. O Salmo 16, versículo 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos de vida, na sua presença a plenitude de alegria, e à sua direita delícias perpetuamente. O salmista descobriu que só na presença do Senhor ele encontra caminhos de vida, plenitude de alegria e prazer eterno. Não é isso que a gente precisa? Não é isso que estamos procurando desde quando nascemos, queridos? Caminhos de vida, alegria plena e realização completa. Não é isso que estamos procurando? E a palavra de Deus lhe diz: eu sei onde tem isso, e eu gostaria de transferir para você hoje. Na palavra de Deus diz: Cristo ressuscitou, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Não vamos mais procurar entre os mortos, não vamos mais procurar entre os cadáveres, não visitaremos lugares sepulcrais mais para tentar encontrar um pouco de fôlego para nossa alma cansada, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Achareis descanso para as vossas almas. Está cansada, minha filha? Tem estado cansado, meu filho? Jesus disse: vinde a mim, eu sou a alegria perfeita, eu sou a vida. Pare de procurar entre os mortos aquele que vive. Jesus é a esperança, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição, Jesus é tudo que você precisa e eu preciso. E que notícia maravilhosa que as mulheres receberam naquele dia. E que notícia tremenda que elas receberam, dizendo: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. O domingo chegou, a sexta-feira não o impediu de ressuscitar. Essa pedra grande e pesada, e os guardas não o impediram de o ressuscitar. Ele foi levantado pelo Pai, ele vive eternamente, ele está pleno de vida novamente. Ele é Jesus. A morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, o sepulcro não pôde detê-lo. Ele está vivo. Por isso a mensagem para aquelas mulheres e para o seu coração é: Ele não está mais aqui, Ele não está mais entre o sepulcro, Ele não está mais numa religião paupérrima, fúnebre, Ele não está mais numa religiosidade fria e desnecessária. Ele vivo está, Ele está presente em cada coração, está presente em cada vida. Jesus é a nossa esperança. E o túmulo vazio, a pedra removida, a experiência da ressurreição é, na verdade, a experiência da esperança de todo o nosso coração. E o texto continua dizendo, o texto diz: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E aí vem uma palavrinha interessante, diz assim: lembrem-se
Lembrem-se. Eu preciso dizer isso para você nesse dia. Que a sexta-feira e o sábado nada mais foi do que o prelúdio do hino de vitória que Deus queria cantar. A sexta e o sábado foi a preparação da mesa do banquete que Deus queria oferecer às nações, à humanidade, dizendo: meu filho ressuscitou. Sexta-feira não passa de um momento de dor. Sexta-feira, sábado, não passa de um momento de angústia, porque quando o domingo vem, ele mostra para nós que nós estamos num tempo de esperança. Domingo não é um momento, domingo é um tempo. É um tempo onde as esperanças renascem. É um tempo onde as expectativas se concretizam. É um tempo onde a fé brota vigorosa, viçosa, robusta, mais do que antes. É um tempo onde os sonhos se renovam. Eu posso lhe fazer uma aplicação rapidamente aqui. Não quero forçar muito o texto, mas gostaria de aplicar algo que Deus fala ao meu coração nesse exato momento com você. Não seria esse tempo de isolamento social e hibernação humana que estamos vivendo um período de estarmos todos numa situação de mornidão, de frieza, parece que estamos presos por um sepulcro social, ou melhor, antissocial. Mas eu já consigo vislumbrar, embora as cadeiras vazias ainda do templo essa noite, eu consigo vislumbrar as pessoas saindo das suas casas. E quando elas saindo das suas casas, voltando às igrejas, procurando Deus, tendo sede da presença de Deus, elas estarão dizendo não à morte, não às esperanças frustradas, não aos sonhos derrotados, mas estarão dizendo sim à vida. Estarão ressurgindo com Cristo em esperança, em fé, em vigor. Fé que estava antes muito abalada, estarão mais robustas. A fé estará mais robusta. Esperanças que estavam antes trôpegas, agora estarão mais firmes e mais sólidas. E uma experiência com Deus que era rasa e superficial, será mais profunda e íntima. Como eu espero isso de Deus, nesse período nós também nos levantando do nosso isolamento social, voltando para as igrejas, voltando para os templos, voltando para a nossa vida comunitária de cristãos e dizendo: Jesus ressuscitou e Ele vive hoje em mim. Eu estou mais firme, mais sólida, mais forte do que nunca, porque Cristo está vivo em mim. Então a ressurreição hoje é, para nós que estamos aqui, recordação, confirmação e celebração. E também foi isso para aquelas mulheres, porque quando os anjos encontram as mulheres, dizem para elas uma palavrinha: lembrem-se. Por que vocês esqueceram? Tá bom, vocês sofreram demais vendo o mestre crucificado. Tá bom, vocês sofreram demais vendo a pedra selada num sábado o dia todo. Vocês tiveram que lidar com a escuridão e a frustração, tudo bem. Mas lembrem-se daquilo que Ele disse para vocês quando ainda vocês estavam na Galileia. Lembrem-se de suas promessas, lembrem-se dos seus milagres, lembrem-se da operação dos sinais, dos prodígios, lembrem-se de quem Ele é. Ressurreição para mim e para você, queridos, o domingo de ressurreição, a Páscoa cristã é recordação de quem Ele é, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou no passado e também realiza sobre nós hoje, porque Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isolamento social não mudou a história de Cristo sobre a terra e o seu poder sobre nós. Os grandes dramas e pragas do passado não mudaram o poder de Cristo e a sua ação sobre a humanidade. E o futuro, com toda a força hostil, seja humana ou infernal, não poderá mudar a trajetória do Cristo vitorioso, porque a ressurreição é uma recordação de quem Ele era, de quem Ele é e de quem Ele será para sempre, o Filho de Deus Altíssimo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lembre-se, não deixe que os traumas, as memórias passadas, as dores do anteriores tomem conta do seu coração, mas lembre-se de quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o amor, Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele é a paz, Ele é tudo para você. Na ressurreição os anjos dizem: lembre-se. E hoje o Espírito Santo diz para você: lembre-se de quem Jesus é. Remova o entulho e a sujeira espiritual do seu coração e lembre-se de quem Jesus é. Lembre das promessas, lembre-se das palavras dele. A cruz e o sepulcro vazio é uma recordação para nós de quem é Jesus. Agora, também é uma confirmação. É uma confirmação porque tudo que havia sido prometido nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse
foram cumpridas completamente em Cristo Jesus. Tudo, absolutamente tudo. A ressurreição não é apenas um marco histórico. A ressurreição é o cumprimento das profecias. E as profecias disseram que haveria um homem que pisaria sobre a terra, sem pecado, nascido de uma virgem, entraria como um rei montado num jumentinho, seria crucificado, contado como os criminosos, e que seria ressuscitado ao terceiro dia. As escrituras foram todas comprovadas em Cristo. Então, a ressurreição não é só uma recordação de quem Jesus é e as promessas que Ele fez, mas também é uma confirmação de quem Ele é. Ele é o Messias. Só Ele conseguiu cumprir tudo isso. Mahatma Gandhi, um homem importante na história humana, não ressuscitou. Allan Kardec, fundador do Espiritismo, não ressuscitou. Buda tampouco ressuscitou. Confúcio, Maomé, todos os demais ícones das religiões não ressuscitaram. Abraão, o pai da fé, não ressuscitou. O único e verdadeiro Deus que veio alcançar a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia é Jesus Cristo. Você não o encontrará em lugar nenhum, porque você pode procurar entre os mortos, mas não o encontrará, porque Ele vivo está. A ressurreição é uma confirmação da palavra de Deus, e essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é poderosa. Jesus é a confirmação de que Deus visitou a humanidade, e Ele se importa com você e comigo, de que Ele cumpriu todas as profecias bíblicas, e de que Ele é verdadeiramente o Messias prometido de Deus. Mas a ressurreição, por fim, ela é a celebração. Vamos lembrar novamente? Recordação, porque me lembra de quem Ele é, de quem Ele era e de suas promessas. Confirmação, porque me lembra que Ele realmente é o Messias. Mas também a celebração, porque me lembra que eu tenho motivos de sobra para me alegrar em Jesus Cristo. Ele é a vitória da igreja. A igreja não se move de vitórias quando suas portas estão abertas do templo. A igreja não se move em vitória quando ela está cheia e plena de pessoas dentro dela, celebrando um domingo à noite. A igreja não se move em vitória quando ela tem bons recursos financeiros, ou quando ela alcança posição política ou social. A igreja tem vitória quando ela se submete ao senhorio de Jesus Cristo, o vencedor, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, não pelo templo, não pelo pastor, não pela religião, mas por Jesus Cristo. Por isso nós celebramos o fato de Cristo ter sido levantado entre os mortos. É a nossa esperança viva de que não há nada que possa nos deter. Assim como Cristo está na eternidade, assim como Cristo vive eternamente, você e eu estaremos plenamente na glória com o Pai. Há uma esperança que não passa, há uma esperança que não muda, há uma convicção que não pode se alterar, que Cristo vivo está, e eu viverei com Ele para sempre. Essa é a minha esperança, essa deve ser a sua, esse é o motivo da nossa grande celebração. Nós cantamos, irmãos, não para ficarmos bonitos na imagem. Nós pregamos, irmãos, não para sermos eloquentes. Nós fazemos ministério, irmãos, não para agirmos em ações sociais. Nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos para proclamar a grandeza daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, para aquele que nos trouxe para o domingo da manhã, para aquele que brilhou sobre o nosso coração, para aquele que podemos celebrar, cantar e dizer: Jesus é vencedor. Por isso eu quero te desafiar em nome de Jesus a você cantar mais alto para Jesus do que para seu time de futebol, a você bater mais palmas para Ele do que para o seu político preferido, para você celebrá-lo com muito mais intensidade e força do que qualquer outro homem que se levante sobre a terra, porque só Ele é o vencedor. Ele venceu o mal, Ele venceu Satanás, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu a humanidade, Ele venceu tudo e nos colocou sentado à direita dEle, como herdeiros dessa vitória, para que possamos celebrar para sempre a sua presença. Então eu gostaria de convidar você a se lembrar do que a ressurreição é, a confirmar no seu coração o que a ressurreição é, mas sobretudo a celebrar. Da próxima vez que você pisar esse templo conosco, da próxima vez que nós estivermos juntos em comunidade, lembre-se dessa palavra. Nós temos motivos de sobra para celebrar a grandeza do Jesus que ressuscitou. Esse é o nosso domingo, que venceu a sexta, venceu o sábado, venceu a dor e venceu a angústia, e trouxe esperança para você e para mim. Que Jesus seja a sua Páscoa, e que Jesus traga sobre o seu coração a certeza de que você não está procurando em lugares errados mais. Você achou o lugar certo, encontrou o Filho do Deus Altíssimo,
e Ele é a nossa esperança. Vamos orar juntos? Convido você a estar com a sua família aí, tomar as mãos de quem você está, segurar nas mãos e a refletir um momento sobre isso que nós estamos vivendo aqui. Senhor Jesus, nós vamos ouvir uma canção que diz que o Senhor é um homem que sofreu por nós. Mas um homem ter sofrido por nós até que não seria uma novidade, porque nós temos alguns mártires na história da humanidade que fizeram algumas ações interessantes. Mas o fato de o Deus Todo-Poderoso ter sofrido por nós naquela cruz, isso nos impressiona. O Deus que criou todas as coisas e criou todos os homens ter que escutar as afrontas e os escárnios naquela cruz, isso nos impressiona. O fato de Jesus ter pisado nessa terra e vivido como um de nós, isso nos impressiona, porque Ele não era apenas um homem, Ele era o Deus Todo-Poderoso, levantado naquela cruz e morrendo por nós. Então, Jesus, que esse túmulo vazio nos lembre cada dia, não apenas o domingo de Páscoa, porque para nós todo dia é domingo. E vamos nos recordar, porque domingo de Páscoa é dia de recordação. É dia de confirmação que adoramos o Deus justo e verdadeiro, mas é o dia de celebração, onde celebramos a vitória de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abençoe cada família que ouve essa mensagem e cada coração que Jesus Cristo é revelado nesse momento, e que essa pessoa nunca mais procure entre os mortos aquele que vive, porque ela encontrou o caminho, achou o lugar de paz, encontrou a paz, encontrou a vida, e Jesus Cristo é tudo isso que nós precisamos. E assim nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoite, escárnio e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito
se encontrou. Aleluia, glória a Deus, Jesus Chegou um momento tão esperado, onde nós entregamos para você, nesse último sábado, o kit da Páscoa, para que a gente pudesse fazer junto um momento e entendesse o que significa esse momento para nós e o que é a Páscoa cristã. Nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa. Por isso, quando a gente fala Feliz Páscoa, a gente precisa colocar alguma coisa à frente, dizendo Feliz Páscoa cristã. Porque os judeus até hoje comemoram a Páscoa, que é o Pessá. O Pessá é a passagem, como a tia Maiara, ou melhor, tia Jujuba, entreguei a identidade dela nesse momento. A tia Jujuba explicou para as crianças aqui agora há pouco. O Pessá é a passagem. E os judeus até hoje comemoram isso como uma festa de uma semana, mas sem a presença de Jesus Cristo. Nós e os judeus cristãos celebram a Páscoa cristã, que nada mais é do que o domingo da ressurreição. Mas algo interessante, e os judeus são muito inteligentes na forma como lidar com isso. O que eu vou apresentar para vocês são alguns elementos que são usados na celebração do Pessá judaico. Você tem aqui o pão sem fermento, as ervas amargas, o ovo cozido e as frutas. E elas têm um significado especial, porque eles fazem o que se chama de seder. Seder significa em hebraico ordem. Então, nessa festa de uma semana de Páscoa judaica, o primeiro dia é o dia do jantar, que tem uma ordem, que é o seder. E eles fazem esse jantar para relembrar o que aconteceu no Egito. O que eles viviam quando estavam presos e foram escravos durante 450 anos debaixo do império de Faraó. E até hoje eles fazem essa celebração para manter viva a memória do que eles viveram. Jesus praticou o seder. Jesus praticou a Páscoa judaica. Você se lembra da última ceia? Quando Jesus diz, vão e façam os preparativos da ceia, da Páscoa. Então os discípulos foram e prepararam todos esses elementos segundo a tradição judaica. Você não encontrará esses elementos na Bíblia, mas encontrará na tradição judaica, que é feita há milhares de anos atrás, dessa maneira. E quando Jesus celebrou o seder, ele incluiu e ressignificou isso para a Páscoa cristã. E é o que nós vamos fazer hoje. Hoje, nós vamos comer do pão sem fermento, das ervas amargas, do ovo cozido e das frutas, aqui que são misturadas, um mix de frutas, para poder simbolizar o que os judeus pensavam sobre isso e o que nós podemos pensar. O pão sem fermento para o judeu é o símbolo da humildade. Eles precisavam ser rápidos ao sair do Egito. O jantar não poderia ser imponente, suntuoso, não poderia ser luxuoso. Então o fermento deveria ser, o pão não teria tempo nem de crescer, então deveria ser usado sem fermento. Jesus disse para os discípulos, afastem-se do fermento dos fariseus, cuidado. Fermento é sinal de arrogância. Então o pão asmo, o pão sem fermento, nada mais é do que o símbolo da humildade na cultura judaica. Então, você agora vai partir o pão aí na sua casa, junto com os seus filhos, com seu marido, sua esposa, seus pais, com quem estiver, e pode distribuir esse pedaço de pão. Pode fazer isso comigo agora? Vai distribuindo esse pedaço de pão para cada um deles.
nós vamos comer o pão sem fermento. Ele é um pouco diferente, para que nós lembremos da nossa origem. Nós somos humanos, nós somos humus, nós somos humildes. E precisamos também aplicar isso ao nosso coração. Que o Senhor conserve seu coração e sua alma em humildade. Vamos comer do pão sem fermento. O próximo item dessa mesa são as ervas amargas. As ervas amargas são um simbolismo da dor e do sofrimento e da angústia que os judeus viveram no seu cativeiro enquanto estavam no Egito. Nós também temos as nossas amarguras e os nossos amargores. Então eu convido você a pegar agora um pedacinho dessa erva amarga. Talvez seja mais difícil para as crianças fazerem isso, mas tente, apenas para simbolizar. Coloque-o na sua boca, mastigue e sinta o amargor, para que nós possamos lembrar que todos nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós temos situações do passado que ainda trazem para nós algum tipo de lembrança que machuca, que fere. Todos nós temos essas experiências de amargor na nossa alma, porque somos humanos. Assim como os judeus lembram do cativeiro egípcio, para se lembrar de que Deus os libertou de lá, nós vamos pegar essa erva amarga e vamos comer agora, mastigando e lembrando desse amargor, que assim também um dia estivemos em uma condição amarga. Um dia nós estivemos numa condição azeda de vida, e Jesus Cristo com a sua ressurreição nos tirou de lá e nos trouxe para a vida. Lembre-se que a vida também traz amargura, mas Cristo é a nossa esperança. É o doce da vida que faz com que nós superemos esses momentos. Mas é importante lembrar disso também. O próximo elemento, o ovo cozido. O ovo cozido era uma oferta levada no templo, segundo as Escrituras, no dia da Páscoa. Por que eles faziam isso? Porque o ovo cozido é o símbolo da resistência. O ovo cozido é o símbolo de que quanto mais fogo, mais firme ele se torna. Então é assim que deve ser a vida. O fogo que vem, a provação, a tribulação, ela deve nos tornar mais resistentes, mais sólidos e mais firmes, e não mais fracos. Por isso os judeus celebram até hoje o ovo como símbolo da resistência, da força, da esperança nas tribulações que eles passaram. E nós também temos força, resistência e esperança com Cristo. Então vamos comer. Você pode partir agora e pegar um pedaço desse ovo cozido e entregar a todos que estão com você acompanhando, como símbolo da nossa resistência, força diante das tribulações que vivemos na vida. O último elemento são as frutas, um mix de fruta. Na verdade, elas são feitas mais com uma pasta, para lembrar como se fosse o barro que os hebreus usavam para fazer os tijolos enquanto eles eram escravos. Então, ela vem junto com uma pasta mais misturada. Mas a ideia aqui é trazer o adocicado, que na verdade é o trabalho forçado que se mistura com a provisão de Deus. Deus que torna leve o fardo. Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele torna leve a tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, o Messias, conhecia a Páscoa judaica e sabia que na nossa vida com amarguras, que nossa vida com sentimentos de arrogância, que a nossa vida com tribulações, precisava também do doce da sua presença. Então o doce é a presença de Deus, que é a provisão no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das adversidades. Então eu convido você a pegar agora um pouco dessas frutas que estão aí, que nós distribuímos para você, e a comer delas agora, para sentir o doce da presença de Deus, que nos sustenta em meio às tribulações. Esse é o símbolo desse elemento nessa noite. Bem melhor que as ervas amargas, não? Muito mais gostoso. Assim é a presença de Deus, bem mais doce, e nos faz esquecer as amarguras que nos faz superar as amarguras que vivemos. Agora, os judeus
na Páscoa cristã, sempre usaram 5 elementos. Sempre. O pão sem fermento, as ervas amargas, o ovo cozido, as frutas, o mix de frutas, a pasta. 5 elementos. 1, 2, 3, 4. Espera aí, está faltando algum. Você saberia dizer na sua casa qual é o elemento que está faltando na Páscoa judaica? Essa não poderia faltar. É o elemento que ficava no centro da mesa. O elemento talvez mais importante, que simbolizava o que aconteceu entre os egípcios e os hebreus. E o que salvou a vida dos hebreus, o que foi? Consegue lembrar? A tia Jujuba acabou de explicar que foi o sangue de um cordeiro. Numa mesa judaica, numa celebração festiva da Páscoa, o Pessá, o Seder, tem o pão sem fermento, as ervas amargas, o ovo cozido, a pasta de frutas, mas tem um cordeiro. O cordeiro para lembrar que Deus o salvou através do sangue do cordeiro da morte. E eu pergunto para você, e agora? Onde está o cordeiro na nossa mesa? Onde está o cordeiro? Onde está esse elemento? E eu pergunto para você, como fazer para tê-lo agora? Como fazer para colocar esse elemento, já que você não pegou no seu kit quando você veio aqui na igreja e você não preparou na sua casa, porque ninguém falou para você desse 5º elemento. Esse elemento se recebe pela fé. Esse elemento não se recebe fisicamente. Esse elemento não é um símbolo mais de um carneiro, não é símbolo de um animal. Esse elemento é Jesus Cristo que vive em nós. Então, o cordeiro fica no centro da mesa de cada um de nós, para nos lembrar de que tudo isso nós vivemos, mas o 5º elemento absorve, sustenta e segura toda a nossa história com a sua mão, com a sua graça. O 5º elemento é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque aquele Cordeiro dos judeus era o Cordeiro dos judeus, mas João disse, esse é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que Deus enviou. Os judeus levavam cordeiros ao templo, mas Deus mandou o seu cordeiro para nos salvar, Jesus Cristo, simbolizado no pão e no cálice quando nós fazemos a ceia do Senhor. Por isso é tão importante o batizar-se, por isso é tão importante fazer parte de uma igreja local. Quando você toma a ceia, você está dizendo sim ao cordeiro no centro da mesa, sim ao cordeiro na minha casa, e eu quero agora orar com você e na sua família. Você recebe o Cordeiro de Deus no centro da sua mesa? Você recebe o Cordeiro de Deus em meio à sua arrogância, em meio às suas amarguras, em meio às suas tribulações, em meio ao seu trabalho? Você consegue receber agora o 5º elemento, o elemento mais importante da festa cristã chamada Páscoa, Jesus Cristo? Esse é o Cordeiro de Deus que sustenta a sua vida. E se você quer essa noite receber Jesus no seu coração e receber Jesus o Cordeiro em casa, porque essa é a série de mensagens que estamos fazendo sexta, sábado, domingo. Jesus, o Cordeiro em casa. Essa é a mesa feita para o Cordeiro. Que Ele esteja no seu lar, na sua família hoje e para sempre. Vamos orar? Vamos chamar o Cordeiro para estar na nossa casa? Vamos fazer isso juntos? Pai, que bom que o Senhor nos deu o seu Cordeiro, porque a humanidade tentou nos milênios entregar um Cordeiro que pudesse nos reconectar ao Senhor, mas esses cordeiros nunca foram suficientes, porque foram cordeiros que os homens prepararam para o Senhor, mas o Senhor preparou o seu próprio, o seu Filho amado Jesus Cristo nosso Senhor, e o deu como sacrifício eterno, e colocou no centro da nossa mesa. Embora, Senhor Jesus, passamos uma vida atribulada, embora passemos vidas difíceis, momentos assustadores, o Senhor, o Cordeiro de Deus, está no centro da nossa mesa. Então abra os nossos olhos, abra a nossa casa. Seja bem-vindo nesse lar que te recebe essa noite, Pai. Seja bem-vindo nessa casa que te acolhe nesse momento. O Senhor é o elemento essencial do nosso lar, o Senhor é o elemento essencial das nossas vidas e das nossas famílias. Seja bem-vindo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo na nossa família, seja bem-vindo na nossa história, seja bem-vindo em tudo que fazemos. Seja bem-vindo, porque o Senhor é o Cordeiro que amamos e recebemos, e seja o centro da nossa vida em tudo que fizermos. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício e ressurreição, e te agradecemos porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a recebemos essa palavra, e recebemos essa promessa hoje na nossa vida, no nosso lar, em nome de Jesus. Amém, amém,
O sangue de Cristo está no batente da sua casa agora. O sangue de Cristo está no batente do seu coração. O sangue de Cristo cobre o seu lar. Bem-vindo à família da fé. Bem-vindo à experiência mais extraordinária da humanidade. Cristo, o Cordeiro de Deus que está vivo. Participe da nossa celebração e fique firme na presença de Jesus enquanto estamos nesses dias. Em breve te vejo aqui para que nós possamos celebrar juntos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e cremos que o Cordeiro de Deus está entre nós. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Ouça esse último louvor e seja ministrado pelo Espírito Santo. Feliz domingo da ressurreição. Feliz Páscoa cristã em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina tempo. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Obrigado por esse tempo conosco, por participar dessa celebração, por celebrar a sua Páscoa com a gente. E que Deus possa iluminar os seus caminhos, que Cristo seja a luz da sua vida, que você tenha uma excelente semana, que nós venhamos nos ver em breve. Terça-feira temos uma nova transmissão de nossa celebração, contamos com a sua presença. Deus o abençoe em nome de Jesus. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações